Tá lá, o governo federal, o exército bombardeando Campinas. Aí o cara sai de Nova York para cobrir a guerra e fica aqui em São Paulo. Não cobriu a guerra, né? Sim. É isso, entendeu? É isso. Inclusive foi proposto pra ti, né? Quando tu chega lá em Damasco, algum amigo teu fala, fica aí em Damasco, faz a matéria daqui mesmo. Exatamente. E não vai pra lá. Exatamente. Mas nesse momento que te tiraram do táxi e ficaram conversando de futebol contigo, o que tava acontecendo? Tava esperando o que ser resolvido? Eu não sabia, ninguém me dizia nada, cara. Isso era uma coisa que foi muito angustiante, porque ninguém me disse nada. O tempo todo, nunca fui informado do que iam fazer comigo, do que estavam fazendo. Eu não sabia de nada. E o doido é que, assim, cara, o ser humano, ele se habitua a qualquer situação, cara. Por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro um tempo, né? Fui lá dirigir uma revista em no final de 2008 para 2009. E no Rio, cara, tem dia que o túnel fica fechado pelo tráfico. O tráfico fecha o túnel, acabou. Nossa redação ficava no centro. Várias vezes à noite a gente ouvia tiros no morro. E a parte do dia a dia. Pessoas se acostumam a isso. Vira rotina. E aí lá na Síria, eu, nesse momento, né, eu no chão, lá na calçada, os caras perto de mim, né, com arma na minha cabeça, conversando sobre futebol. E a gente ouvindo tiros, bombas pela cidade, cara. Você tá aqui conversando, aí o povo... E tá tudo normal. Mas nesse início Os caras nem susto tinham mais, entendeu? Mas tu tava... Não, claro, né? Eu ouvi os tiros, eu ficava, cara... Tu tava assustado, né? Tá muito mais perto do que a gente imagina, né? Sim. Você via claramente. É que tu ficou quantas horas nessa situação? Cara, eu acho que foram, não sei, acho que umas 2 horas talvez, né? Da hora que me pegaram, me tiraram do carro, né? Na rua, na hora que pegaram um táxi, até me levarem para outro prédio, eu acho que umas 2, 3 horas, não tenho certeza. E aí, arrumaram um sargento que falava inglês, né? Foi um cara muito gente boa, e assim, um cara genial, que ajudou bastante. E as coisas estavam assim, caminhando, a gente conversando, tudo se esclarecendo. O Yassin, inclusive, me falou como eu chegaria ao hospital para onde eu ia, né? Dava para ir a pé, eu já estava até sabendo o caminho que eu ia fazer, né? Quando chegou um carro civil, né? Saíram 3 caras, sem identificação, sem uniforme, sem nada. Isso é muito preocupante. Porque, cara, nessa situação, carro civil e sujeito sem uniforme é milícia, né? E aí, esses 3 caras me colocaram dentro do carro, né? E a coisa ficou mais tensa para mim, porque um dos soldados, né, que tinha sido legal comigo, o cara falou, I'm sorry, my friend. Quando te pegaram. Quando me pegaram. Aí eu falei, pô, então agora ferrou, né? E aí me colocaram. Tinha um cara dirigindo e outros 3 caras, né? Esse carro. Um dos caras pegou a minha mochila e foi com ela no colo do banco da frente. Eu fui no banco de trás com 2 caras do meu lado, né? E os 2 com arma apontada para mim. E esse carro saiu, né, por dentro da cidade de Homs. E eu vendo a cidade toda destruída, toda aquela cena, né, pavorosa. Garotos muito jovens com camisas de clubes da Europa, do Arsenal, do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, do Milan, os meninos correndo pela rua com armas na mão, com fuzis, dando tiros para o céu e gritando Allahu Akbar, Allahu Akbar, quer dizer Deus é grande em árabe, né? E eu sabia que aqueles garotos eram rebeldes, né? E o carro passando no meio da rua, e eu vendo tudo isso, e eu pensei, cara, esse cara vai me matar, né? Porque sabem que eu sou jornalista, eu tô aqui no meio da guerra, estão me deixando ver tudo isso, né? É porque vão me matar, né? Porque se não quisessem que eu visse, podiam colocar uma coisa na minha cara, cobrir minha cabeça, mas não, se estão me deixando ver tudo isso, é porque vão me matar. E aí comecei a trabalhar na minha cabeça com essa ideia de que eu estava sendo levado para ser executado, né? Que era uma coisa que eu já tinha, né, colocado em mente que podia acontecer. Eu não queria morrer, obviamente, né? Mas estava achando que era isso que ia acontecer. Tu conseguia aceitar essa ideia ou era desesperador? Cara, foi doido, porque ao mesmo tempo que eu não queria morrer, estava com medo de morrer, eu sabia que podia acontecer, entendeu? Então eu não me sentia muito no direito de
apavorar, entendeu? Porque tava no pacote, entendeu? Sim. Digamos Tu assinou esse plano quando tu foi pra lá. Tava no pacote. O Caio Fábio veio aqui nesses dias, né? E eu fiquei muito em mente com uma parte do Salmo 23 que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu fiquei pensando nesse verso o tempo todo na minha cabeça, nesse caminho. Qual é a sensação de saber que tá prestes a morrer? Eu quero entender mais. Então, como é que é isso? Vamos chegar lá, Vai melhorar a situação ainda. Aí, esse carro me levou num prédio público, né? Eu sei que era público, porque era um prédio muito grande, com um monte de fotos do Bashar al-Assad, do presidente, né? E aí, esse cara que estava no banco da frente, com minha mochila, ele saiu do carro com um fuzil, colocou na minha nuca e ele ia me conduzindo, né? Me empurrando para frente, para a direita, para a esquerda, para onde eu deveria ir. Ele não falava inglês. E aí, esse cara, a gente chegou num ponto em que tinha uma escada só para descer. Era um corredor assim estreito, um pouco mais largo do que meus ombros. E aí eu fui descendo e o cara com a arma na minha cabeça, né? E quanto mais eu descia, mais escuro ficava, né? E eu vi o que no fim da escada me pareceu ser uma parede. Aí eu falei, negócio sem saída, né? Escuro, o cara vai me matar aqui, né? Aí eu fechei os olhos, baixei a cabeça, comecei a descer os degraus bem lentamente, né? Tateando degrau por degrau com os pés. Fiz uma oração, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro, né? E desse jeito que eu falei, né? Com os olhos fechados, cabeça baixa, eu descendo bem lentamente, fui descendo. E de repente eu senti uma pancada na minha cabeça e ouvi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu conto isso, eu dou muita palestra sobre essa história toda. Quando eu conto isso, as pessoas riem hoje em dia, mas na hora não foi engraçado. Quando eu senti a pancada na minha cabeça e eu ouvi o barulho, eu tive certeza que era o tiro na minha cabeça, né? E aí eu fiquei tranquilo, eu fiquei aliviado, pensei, putz, acabou, né? Que bom que foi rápido, né? E eu fiquei parado, os olhos fechados, achando que estava morto. E aí eu senti alguém me empurrando. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu pensei, cara, acabei de morrer, tem alguém já empurrando aqui, né? Jesus, O que é que tá acontecendo, né? Mas não abri o olho, né? E aí me empurraram de novo, aí eu abri o olho já chateado, já ia brigar com o anjo, né? Que tá empurrando por quê? Aí quando eu abri o olho, eu vi que não era uma parede no fim da escada. Era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, entendeu? Aí quando o cara abriu, ali dentro tinha uma delegacia improvisada. A pancada que eu senti na cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? Sim. Bateu, eu senti a pancada e eu ouvi o pá, né? E a tua pergunta, cara, foi muito, eu digo que foi muito bom sentir aquilo, sabe, cara? Primeiro aquela certeza de que eu ia morrer, porque foi bem diferente de outras situações que eu tive de ameaça, porque a ameaça é um risco, né? Eu tenho moto, já passei acidente de moto que você pensa, putz, vou morrer, sabe? Mas não é você pensar, sabe? Você ter certeza absoluta, entendeu? E foi bom sentir aquilo, cara, porque eu fiquei muito tranquilo, sabe? Eu senti que estava preparado, que tava bem, tava tranquilo, não devia nada a ninguém, sabe? As pessoas que eu amo sabiam que eu as amo, não tinha ninguém que eu sentisse que eu tinha de ter perdoado, não perdoei, sabe assim? Eu tava muito tranquilo, sabe? Isso foi muito bom sentir, velho. Foi mesmo, assim, eu me senti, se fosse aquela hora, eu até pensei assim, cara, eu sabia que isso podia acontecer, eu pelo menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, sabe? Cobrindo uma guerra que era o meu sonho.